Antes de começar esta resenha, eu gostaria de fazer uma pergunta a você, jovem ou adolescente. Você seria capaz, sendo solteiro ou solteira, de fazer sexo antes do casamento, sabendo que a pessoa que você ama poderá morrer a qualquer momento? A fidelidade a Deus é relativa quando se tem em jogo a possibilidade de alguém morrer. Esses temas um tanto polêmicos e que poderiam gerar mu muitos minutos, horas, dias ou até anos de discussões estão presentes, ainda que implicitamente, neste livro. A Culpa das Estrelas, de John Green, que, para quem não sabe, John Green é um youtuber. Ele, uma outra pessoa cujo nome não lembro, tem um canal no YouTube. E ele começou a escrever livros. Ele escreveu este, que acredito seja o mais conhecido dele. Tem também Cidades de Papel, O Teorema Catherine, Tartarugas até lá embaixo, entre outros, cujo nome não me lembro agora, mas esse aqui é o mais famoso, virou até filme. Inclusive, não era exatamente essa capa que eu queria para a resenha de hoje, mas foi o que eu achei na biblioteca. Peguei esse livro da biblioteca municipal. E esta capa, ó, deixa eu mostrar a primeira parte de trás, ó. Esse aqui é um resumo do livro, comentários de críticos, uma cena do filme. E essa capa aqui é para promover o filme, em que essa moça aqui, a Shailene Woodley, se caso não conheçam, é da série Divergente. E ainda bem que, pelo menos, não deixaram que ela morresse no cinema. Porque quem leu a trilogia Divergente sabe como essa história termina. E pelo menos nesses dois filmes que assisti dela, do três na verdade, eu assisti quatro. Eu assisti os três filmes da série Divergente e no cinema, e assisti pela YouTube, pela internet, eu assisti o filme, esse filme aqui. E pelo menos nesses quatro filmes a Shailene Woodley não morre. Agora o nome desse ator aqui eu não lembro. Mas enfim, existe um debate nesse livro. É um livro filosófico, é um livro sociológico que debate uma série de coisas, só que coloca Deus como culpado por tudo, como se Deus tivesse prazer em ver o ser humano sofrendo, Deus tivesse prazer em ver o ser humano morrendo. E o final do livro termina, é claro que eu não darei spoilers aqui sobre o livro, apenas pretendo comentar no final deste vídeo algo sobre a continuação, como seria a continuação desse livro, porque o final do livro ficou meio vago, ficou meio no ar. Assim como o final do livro fictício mencionado aqui, a Aurora Imperial, como é que é mesmo o nome? Espera só um pouquinho. Lembrei, é Uma Aflição Imperial. Aí um livro fictício mencionado aqui, cujo autor fictício é Peter van Houten, um norte-americano de origem holandesa, de família descendente holandesa, não sei. E o final desse livro, fictício, Uma Aflição Imperial, fica vago. A personagem principal, ela não termina o livro, ela está no meio de uma frase, o livro termina assim abruptamente no meio de uma frase. E da mesma forma, embora este livro não termine exatamente assim, mas dá a entender que esse livro, o final ficou muito vago. Você fica pensando como esse livro terminaria se ele tivesse uma continuação. Ele deixa o leitor decidir como o livro, essa história termina. Mas eu falarei sobre isso mais tarde. Eu quero primeiro falar aqui o seguinte. Resumindo, assim, rapidamente. Os dois personagens são Hazel Grace Lancaster, que é essa menina aqui, interpretada pela Shailene Woodley no filme, e esse rapaz aqui, cujo ator não lembro, é o Augustus Waters. Ela está com esse cano no nariz porque ela tem um problema nos pulmões, causado por um problema na tireoide. Aliás, se você quiser ter uma tireoide saudável, faça exame de TSA.
para ver se você tem possibilidade de ter um câncer na tireoide. Tireoide, para quem não sabe, é uma glândula que fica aqui. E ela estava tendo edema nos pulmões, estava acumulando água em volta dos pulmões, eu acho. E aí ela conheceu no grupo de apoio o August Waters, que tinha sofrido por um câncer no osso, acho que do fêmur, se não me engano. Um câncer nos ossos. Aí ele perdeu uma das pernas, a perna direita, se não me engano. E aí eles se apaixonaram e tal. E como todo filme assim que fala de câncer, que fala de morte, que fala de sofrimento, muita gente leu esse livro, assistiu o filme chorando até se esgoelar. E eu confesso que eu quase chorei com o filme, não com o livro em si, porque eu já sabia que o livro seria triste, mas assistindo o filme eu dei assim, né? Mas eu queria falar o seguinte, comentar esse filme à luz da palavra de Deus, como sempre, como o livro, no caso, o livro e o filme, eu gostaria de comentar à luz da palavra de Deus, como eu tenho feito em todas as resenhas. E primeiramente falando o seguinte, Deus não é o vilão da história. Não ponha a culpa em Deus pelos problemas da humanidade. Só para ressaltar o que eu tenho falado em tantos outros vídeos, o ser humano, ele pecou lá no Éden, ele escolheu pecar. Deus deu a oportunidade ao ser humano de escolher entre comer ou não da árvore do bem e do mal. E ele acabou desrespeitando. Eva e Adão acabaram desobedecendo, foram enganados pela serpente, acabaram amaldiçoando. Com essa atitude, acabaram amaldiçoando toda a humanidade. E todo o sofrimento que a humanidade tem até hoje, as guerras, terremotos, erupções vulcânicas, furacões, tempestades, catástrofes, enfim. E até mesmo, inclusive o câncer. O câncer é uma consequência disso, as doenças de maneira geral são consequência disso, que são consequências do pecado humano. Mas por isso não se pode jamais colocar a culpa em Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, muito menos na morte do justo. Tanto que tem um salmo que diz: preciosa é a morte do Senhor, a morte dos seus santos. Mas eu gostaria de falar somente três trechos da Bíblia, que falando que Deus não é o vilão da história. Primeiramente Provérbios 19:3, que diz assim: a estultícia do homem, ou seja, a insensatez, a loucura, perverterá o seu caminho, e o seu coração se irá contra o Senhor. Porque o ser humano, quando não consegue encontrar argumentos, explicações para o sofrimento, ele põe a culpa em Deus. Aqueles que creem em Deus, ou acham que creem em Deus, obviamente que o ateu, ele tentará encontrar outras explicações, tal, mas muitas pessoas, como nos Estados Unidos, por exemplo, que até hoje é tido como um país protestante, muitas pessoas põem a culpa em Deus, como se Deus fosse culpado pelo sofrimento, como se Deus fosse culpado pelo câncer, quando na verdade o câncer é uma consequência da própria pecaminosidade humana. Ah, mas você é cruel, você é desumano, não sei o que, não sei o que. Mas se você acha isso cruel, desumano, injusto, veja o que a Bíblia diz nesses outros dois textos aqui, ó, que eu lerei aqui. Primeiramente Jó, capítulo 42, versículos 2 a 6. Muito mais do que a Hazel Grace, muito mais do que August Waters, muito mais do que do Isaac, que fica cego no livro, Jó, ele perdeu a família inteira. Ele tinha muitos filhos, ele tinha muitos bens, ele perdeu tudo, porque Deus permitiu que o diabo fizesse tudo isso com Jó. Ainda por cima, Jó adquiriu uma praga, chagas do pé à cabeça. Ele ficou desfigurado, raspando o corpo com telha por causa da dor, para ver se... E após muito discutir com os falsos amigos dele, e com Eliú também, que chegou depois, Eliú deu uma bronca, na verdade, nos amigos de Jó. Aí Deus apareceu no redemoinho e tal, mostrou todo o seu poder, toda a sua glória, todo o seu que Deus é soberano e tal. Aí Jó, certo de que tinha falado besteira, digamos assim, que tinha falado coisas sem sentido, sem pensar, de uma certa forma culpando a Deus, ainda que indiretamente, pelo sofrimento dele, Jó falou o seguinte, no Jó 42, versículos 2 a 6. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este, está falando de si mesmo, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que eu não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia.
Escuta-me, pois, está falando a Deus agora, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E lá na carta aos Romanos, primeiramente no capítulo 9, versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim: mas tu, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou, por que me fizeste assim? E lá no capítulo 11, versículos 33 e 36, Paulo dá um grito, um brado de glória a Deus pela fidelidade dele, porque apesar do ser humano ser infiel, Deus é fiel. E mesmo aqueles que sofrem de câncer, se colocam sua vida nas mãos de Deus, eles ainda que morram, ainda que venham perecer nesse mundo, eles recebem o galardão, porque creem que eles são apenas peregrinos aqui, que eles estão apenas aqui de passagem. Então o apóstolo Paulo, em Romanos 11, de 33 e 36, reconhece isso, dizendo assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E continuando, nossa vida terrena, tá aqui, ó. Nossa vida terrena é apenas uma preparação para a eternidade. Repito, para você que é fã deste livro, peraí, caiu aqui. Para você que é fã deste livro, é fã do autor, o livro é muito bom, tal, tem muita filosofia e tal, só que para você que é fã incondicional desse livro e do autor desse livro e entendeu errado a mensagem que aparece aqui, ou ainda entendeu da pior maneira possível, eu repito, nossa vida terrena é apenas uma preparação para a eternidade. A maneira como você passará a eternidade dependerá muito do que você está fazendo aqui agora. Se você vive de acordo com a vontade de Deus, se você se entregou a Jesus Cristo, ainda que você tenha câncer, ainda que você tenha AIDS, ainda que você tenha uma chaga maligna em seu corpo inteiro, esteja entrevado numa cama, tetraplégico, se você viveu de acordo com a vontade de Deus, você viverá a eternidade celestial ao lado dele, com o corpo glorificado, com o corpo restaurado. Creia nisso. Eu não estou sendo assim, então eu não devo lutar pela vida, não sei o que, não sei o que. Vá até onde suas forças aguentarem. Quando você não aguentar mais, entregue-se nas mãos de Deus, que Ele cuidará de você até o tempo que você viver nesse mundo. E desses textos que eu escolhi para esse tópico, dizem assim, primeiramente Lucas, a própria Jesus dizendo aqui, primeiramente no Evangelho de Lucas, capítulo 9, 23 a 24. E dizia Jesus a todos os que ouviam: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Aqui ele não está falando de suicídio, obviamente. Aqui ele está falando da vida espiritual. Aquele que quiser preservar a sua vida, digamos assim, o seu ego, as suas posses, os seus bens, aquele que colocar a sua vida em função do que está aqui nesse mundo, até os prazeres, como eu falei no começo. Se você sabe que fazer sexo antes do casamento é pecado e você sabe que a pessoa que você ama pode morrer, mantenha-se puro, mantenha-se casto, ainda que a pessoa que você ama venha morrer. Porque a fidelidade a Deus está acima até da própria vida terrena. Mas você é cruel, você é desumano. Mas está aqui, ó, está aqui a palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo que faça você entender isso, caso você não entenda. E tanto que o próprio Jesus continua aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 9 ainda, versículos 59 a 60. E disse Jesus a outro que ia atrás dele: segue-me. Mas ele respondeu, o cara que Jesus abordou, respondeu assim: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Ou seja, Hazel Grace, se você existisse, eu falaria isso para você: toma vergonha na cara, menina, não culpe a Deus. Enfim, se eu continuar aqui, acabaria dando spoiler do livro. Mas enfim,
Quem lê o livro sabe a continuação da frase. Mas outra coisa, para Jesus de novo no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 13 e 14, na conversa com a mulher samaritana, disse assim, Jesus respondeu a mulher samaritana no caso e disse-lhe, qualquer que beber desta água, Jesus estava no poço, a mulher samaritana foi atrás pegar água no poço, começar a conversar e tal. Jesus dizendo à mulher samaritana, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E mais tarde, esqueci de pôr as reticências aqui, no capítulo 11, versículos 25 a 26, Marta e Maria tinham acabado de perder Lázaro. Lázaro estava morto, havia 4 dias dentro de uma tumba lá, todo enfaixado, já cheirando mal, quase podre, né? Em estado de putrefação. Aí Marta e Jesus começaram a conversar sobre a ressurreição e tal. E Jesus disse a Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? E outros 2 textos, rapidamente, porque já estou com dor no braço. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 18, diz assim, o apóstolo Paulo no caso, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 13 a 16, encerrando esse trecho aqui, ó, de que a nossa vida terrena é apenas uma preparação para a eternidade, é a confirmação disso. Na Galeria dos Heróis da Fé, tal, o autor da carta aos Hebreus diz assim, versículos 13 a 16 do capítulo 11, todos estes, os heróis da fé, morreram na fé sem terem recebido as promessas. Portanto, essa história de que não morrerei até que a promessa de Deus venha se cumprir é heresia. Mas os heróis da fé, vendo as promessas de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha dele de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. E para finalizar, falando sobre suicídio. Por que sobre suicídio? O que tem a ver? Assim, como eu já disse, eu não quero dar spoiler sobre o livro em si, mas como eu já disse, a história tem um final muito vago. Então, o meu entendimento a respeito do final, do que acontece depois que a história acaba, é o seguinte. Hazel Grace se suicida. Por que ela se suicida? Porque a mensagem deixada no final do livro dá a entender de que a Hazel Grace foi encorajada por essa mensagem, e ela decidiu parar de tomar o Falanxifor. Falanxifor é um remédio que é tipo uma fosfetanolamina. Ou suco de graviola, como queira. Ela parou de tomar o Falanxifor, que era o remédio que a mantinha viva. E se matou. E pra ficar logo... Deixa pra lá. Enfim. Eu creio que aconteceu isso. Que a mensagem de encorajamento que ela recebeu no final do livro fez com que ela se matasse. Que ela parasse de tomar o Falanxifor e se suicidasse. Ou fizesse uma auto-eutanásia, né? Uma auto-eutanásia lenta. E para terminar, se para você sua vida perdeu sentido, você quer acabar com sua vida por causa de uma doença ou por causa de qualquer outro motivo, leia isso aqui, ó. Eu até colocar aqui para você mesmo ler. 1 Coríntios 3,17. Olhe o que diz aqui. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios 3,17. Ah, mas o templo de Deus está tomado pelo câncer, e daí? Pode estar tomado pelo câncer agora, mas lá na eternidade será um corpo glorificado. Creia nisso, creia em Jesus Cristo. E eu não sei se esse vídeo chegará ao John Green, porque o John Green fala inglês, o meu inglês é péssimo. Mas eu acredito que de uma certa maneira esse vídeo chegará ao John Green. Então, se você puder, traduza esse vídeo para o John Green, mande para ele. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, são os favoritos, inscreva-se no meu canal. Que Deus abençoe e até de repente, se Deus quiser.
Deixa eu esperar dar 20 minutos certinho e